CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é professora da FAESA, também é consultora de pessoas de gestão, professora da FGV, está sempre conosco aqui às segundas-feiras, falando sobre nossa vida profissional, como é que a gente pode ascender, como é que a gente pode se relacionar melhor no trabalho, prosperar, né? E quais são as tendências e as mudanças no mercado de trabalho. Boa tarde, Andréia. Olá, Mário. Boa tarde aos colegas e especialmente aos ouvintes. Você está bem? Tudo jóia? Tudo. As notícias estão pesadas, né, Mário? Essa coisa de Israel aí, Palestina, por mais que a gente esteja tão distante, né, do ponto de vista humanitário, acaba capturando a gente, mas está tudo certo. É muito difícil. Fora isso. Conversei com a família de capixabas, que está lá hoje, está em Tel Aviv, tentando um voo para voltar. Você imagina o desespero, né? Que é fora as imagens. Estão voltando, né? Mas vão conseguir. Se Deus quiser, marcar para o dia 13 agora, sexta-feira. Tiveram que remarcar a passagem, você imagina o desespero. Mas voltando à parte que nos cabe nesse latifúndio aqui, Andréia, eu sempre me lembro assim, que o anseio de todo mundo era entrar numa empresa, progredir, virar chefe, porque ganha mais. E nem pensar que trabalhava mais. Chefe ganha mais, manda nos outros, beleza, eu vou virar chefe, vou apresentar rico. Quero ser chefe. Vou precisar ganhando bem. Não é mais assim, não? Pois é. Que mudança, né, Mário? Inclusive essa matéria, né, que foi essa pesquisa que foi divulgada pela Forbes, eu acho que há muito tempo eu não recebia de tantos lugares ao mesmo tempo. E aí quando eu recebi, eu mandei imediatamente para o Adalberto, falei, Adalberto, olha, as pessoas querem muito falar sobre isso, embora, inclusive, eu recebia de algumas pessoas com a observação assim, Andréia, você já falava sobre isso, e os Estados Unidos agora inventou uma expressão chamada quiet ambition, que é a ambição, o sumiço, o silenciamento da ambição, que é esse desejo, né, de se tornar chefe, líder, e que inclusive vem preocupando, porque isso em grande escala acaba ameaçando a sucessão das empresas, né? As pessoas, os atuais chefes, os atuais líderes precisam ser substituídos por outras pessoas e as pessoas não querem mais, ou pelo menos não têm essa grande ambição, como você muito bem falou, né, na nossa geração e na geração até mais madura, que era um símbolo de sucesso muito poderoso quando você assumia uma posição de liderança. E aí os símbolos, um dos símbolos que você falou, né, e era talvez o mais forte, que era mais dinheiro, eu coloquei 3 símbolos aqui, que eu acho que era o que atraía muitas pessoas para posições de liderança, que era mais dinheiro, mais poder e mais prestígio. E todos esses 3 elementos, hoje, Mário, eles vêm se ressignificando muito rapidamente. A gente vem falando praticamente em todos os quadros sobre esse reposicionamento. Então, dinheiro continua naturalmente sendo muito importante, né? A gente realiza muitas coisas com dinheiro, mas ele é mais um elemento e não tem aquela necessidade de consumo, principalmente das gerações mais jovens, embora eu tenha feito observações em relação a isso, que, sem dúvida, alguns movimentos são chamados, aí são liderados pela chamada geração Z, né, que são os nascidos entre 96 e 2010, mas eu entendo que essas tendências, essas alterações de comportamento têm influenciado todas as gerações, inclusive as gerações mais maduras. Então, o próprio conceito de poder se alterou, o próprio conceito de prestígio se alterou, e aí tem algumas pesquisas nessa matéria da Forbes que apontam. E tem aqui um índice muito interessante que essa pesquisa descobriu que apenas 4% dos funcionários que foram entrevistados, e foi uma pesquisa que inicialmente foi feita nos Estados Unidos e no Canadá, que esses funcionários eles consideravam ser promovidos ao alto escalão como um objetivo importante de carreira. Então, apenas 4% almejam, planejam, desejam ou constrói a carreira pensando em ocupar essas posições. As pessoas não querem ocupar essas posições, por quê, né? Porque eles estão assistindo a vida, né, a rotina e o desgaste das atuais lideranças, apesar de terem mais dinheiro do que toda a equipe, o que comprova que os valores, né, estão se alterando muito fortemente. Muito fortemente, porque você vê dinheiro, poder e prestígio, né? Isso não conta mais, não é tão relevante como era algum tempo atrás.
Essa tendência, André, não vai resultar também, ou não pode resultar, numa mudança como é que eu vou dizer, não é de hierarquia dentro das organizações, mas numa mudança na relação de trabalho, chefe, subordinado. Será que essa hierarquia vai acabar se perdendo? Vai ser todo mundo parceiro, assim, cada um vai atingir a sua meta individualmente, uma pessoa só para avaliar a meta? Eu não sei, eu pergunto isso baseado também na inteligência artificial e tudo que a gente acompanha. Eu não tenho dúvida, Mário, isso é um movimento, grandes grupos, né, têm se reunido e as próprias universidades têm feito muitas pesquisas para tentar entender, né, exatamente esse movimento para onde está indo, mas pode ser, né, que tenha ali a tendência de diminuir a hierarquia já é um movimento muito forte, né? Então, aquela coisa muito da década de 80, né, de supervisor, coordenador, diretor 1, diretor 2, até chegar à presidência, não tem nem mais tempo da gente ter tanta hierarquia. Aí a gente está falando nem só do comportamento humano, mas do movimento do mercado. O mercado ele precisa de resposta mais rápida, então não dá para ter tantos níveis de aprovação assim até tomar uma decisão. Mas eu entendo que a reflexão ela vai precisar passar e já está passando, e é muito difícil, tá, Mário, porque você imagina, algumas pessoas que estão tomando as decisões dos modelos organizacionais ainda são ocupados por gerações que ainda têm esse modelo mental de mais dinheiro, poder e prestígio. Só que na hora que ela vai construir o processo de sucessão, é preciso se adaptar a esse novo modelo mental dos mais jovens, e que eu reforço, e eu acho que eu tenho sido aí uma voz um pouco diferente do que eu tenho ouvido, que sim, a geração Z lidera, mas isso está interferindo em todas as gerações, inclusive as mais maduras. E aí até nesse movimento que eu fiz dos 3 pilares, do que movia as pessoas para serem líderes, né, que é mais dinheiro, mais poder e mais prestígio, eu entendo que as empresas precisam conectar atributos que continuem atraindo, na hipótese de ainda haver hierarquia. Eu acho que é difícil a gente eliminar 100%, mas para a gente superar esse desafio da sucessão, eu preciso mudar os símbolos de atração, né? E aí eu entendo um pouco da leitura que eu tenho feito dessas mudanças, é que vai ter que ter uma conexão com qualidade de vida, sem dúvida, e aí preservando a jornada de trabalho desse líder. Então essa coisa do líder, que é muito comum, né? Ter horário para chegar e não ter horário para sair, as empresas vão precisar revisitar isso, porque as pessoas estão observando e cada vez menos as pessoas estão aceitando ter horário para chegar e não ter horário para sair, até porque a vida precisa, né, continuar depois do trabalho. Segundo elemento para mim é respeitabilidade e autonomia. Então, a gente também fala muito aqui no nosso quadro sobre respeito, né, e sobre autonomia, elementos conectados à liderança que, né, façam um viés sobre isso. Tá baixo, né? Tá baixo, Não, tá perfeito. Estamos ouvindo perfeitamente. Não, perfeito, tá. E, por último, eu acho que oferecer benefícios ligados ao bem-estar. Então, fazendo correlações e atravessamentos de outras pesquisas, me parece que esses 3 elementos precisam ser conectados ao cargo de liderança para passar a ser atraente para quem assume essas posições, né? Porque, do contrário, eu entendo que as empresas vão continuar, e cada vez mais, porque o tema sucessão, Mário, não é um tema desafiante e desafiador de agora, né? Isso já tem algumas décadas que sucessão de empresa é um desafio. Mas agora, agravado por essa mudança de simbolismos, eu acho que a gente tem aí um desafio adicional. André, seu comentário está gerando perguntas aqui dos nossos ouvintes. Posso passar pelo menos 3 para você? Vamos. Beatriz, Andréia, você está falando sobre pessoas que não desejam ser líder, muito porque mudaram de prioridade profissional. De fato, Beatriz. E agora querem outras coisas na carreira. Olhando para o mercado atualmente, você não acha que há pessoas ocupando cargos de liderança pelas motivações erradas? Ou seja, há pessoas na liderança porque querem crescimento financeiro e veem o cargo de líder como única opção e não necessariamente por desejarem crescer na carreira? Quer dizer, pagando bem que mal tem, vamos em frente, né, Beatriz? O que você acha, André? Sem dúvida, né? E aí,
Beatriz, acaba acontecendo um fenômeno que a gente vem discutindo, que começou lá nos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil muito fortemente, que é a grande renúncia, porque as pessoas também não toleram mais esses líderes despreparados. Então, olha como é desafiador. Os líderes são elementos fundamentais para a manutenção da força de trabalho numa empresa, porque, inclusive, a gente trouxe no último quadro nosso a confiabilidade do líder. Então, é esse tipo de líder que as pessoas se conectam, mas, em contrapartida, esses líderes que você se refere com toda razão, são esses líderes que eu não quero ter de referência, então eu não quero ocupar aquela posição, porque provavelmente eu vou ter que reproduzir aquele mesmo comportamento. E aí fica um desafio, né, para as empresas, muitas já se alertaram para isso, tá? Mário, Beatriz e todo mundo que está ouvindo, que o aumento salarial dentro de uma empresa não pode estar apenas relacionado a ocupar uma posição de liderança, porque senão a gente desvia exatamente o papel, né, e o desejo de alguém se colocar numa posição de liderança. Tem muita gente que tem ressignificado também a liderança como uma possibilidade de você interferir em decisões que interferem, né, no bem-estar de todo um grupo. Isso também pode ser um motivador, mas essa empresa precisa abrir e sinalizar espaço dentro da cultura de que isso é algo relevante. Inclusive, a Beatriz falando muito bem aí, abre aqui espaço para a gente trazer também dentro dessa pesquisa as três principais ambições dos entrevistados, porque já que só 4% tem desejo de ocupar um alto escalão, se eles não têm desejo disso, eles têm desejo de quê? E a pesquisa trouxe 3 elementos, que é o primeiro, passar mais tempo com a família e amigos, depois ter saúde física e mental, e 3, olha que interessante, viajar. Então, eu acho que as empresas têm um desafio de pegar todas essas pesquisas, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui no nosso quadro, para quem está sempre nos ouvindo, e tirar algumas reflexões sobre isso. Se é isso que está atraindo as pessoas, como que eu conecto atributos de conexão com a liderança para que mais e mais pessoas queiram ocupar posição de liderança? Mas Beatriz está corretíssima. Lucas, há algum movimento das empresas em valorizar mais os funcionários pelo que fazem, exercer bem suas funções, do que pelo que eles esperam, exercer funções superiores? Vamos dizer que uma concessionária de carro, o vendedor arrasa lá, está vendendo bem, ganhando comissão, aí, olha, você vai ser o gerente, você vai ser promovido, você vai ser gerente. Mas eu sou bom vendendo carro. Mas você vai ser gerente, rapaz, vai coordenar todo mundo, vai ganhar uma comissão maior, vai ser melhor para você. Enfim, mas ele era bom mesmo vendendo carro. Acho que é mais ou menos nesse sentido que o Lucas está perguntando. Se há algum movimento das empresas em valorizar mais os funcionários pelo que eles fazem, André? Sem dúvida. É um repensar, né? E a gente sempre brinca, né, Mário, que às vezes a empresa perde um excelente técnico e ganha um péssimo gestor, porque são competências diferentes. Então, quando a gente vê aí um vendedor, né, de carro, ele tem competências desenvolvidas que fazem dele esse profissional diferenciado. Quando ele assume liderança de time, muito pelo contrário, ele vai ter que abandonar muitas daquelas competências, porque agora o time é que vai ter que fazer, né? Ele pode até desenvolver, mas ele não vai mais fazer, ele vai ter que fazer outras atribuições. E nessa passagem de função é que muitas empresas se perdem, e algumas começam a se despertar para a preparação prévia da força de trabalho. Então, antes de eu promover as pessoas em posição de liderança, deixa eu prepará-las para esse momento, quando chegar, se chegar, e que, inclusive, no processo de desenvolvimento para a liderança, e eu já acompanhei isso em alguns trabalhos que eu fiz, a pessoa, no meio do caminho, levanta a mão, procura o RH e fala assim, olha, não dá para eu ser líder, eu não tenho perfil. O que é ótimo, porque evita dessa pessoa, na hora que ela assume uma posição, ela descobre no meio do caminho que não tem o perfil para ser líder, só que ela já está ali liderando uma equipe e acaba, né, se atropelando e atropelando a empresa e as pessoas. Então, sem dúvida, é um repensar sobre pessoas certas nos lugares certos, né? Eu acho que você já respondeu ao Luiz Lima. E a promoção do salário no lugar da promoção do cargo? Acho que a André acabou de responder, Luiz. André respondeu, não foi? Sim, sem exatamente dúvida. Isso. Obrigado, viu, Andréia? Até a próxima segunda-feira. Obrigada.
até semana que vem com mais assuntos polêmicos. Joia. Isso não foi nem tão polêmico, porque na verdade você antecipou uma pesquisa que corrobora o seu comentário quase que semanalmente aqui, né? Dessas mudanças que a gente vem acompanhando. Obrigado mesmo, Andréia. Verdade. Tchau. Tchau, tchau.